Olá, boas vibrações para você que acessa esse conteúdo. Eu estou trazendo esse segundo vídeo, na verdade é uma continuação de um primeiro vídeo que eu fiz recentemente, falando sobre individualidade, crenças limitantes e astrologia. Foi um bate-papo, uma conversa fluida que acabei desenvolvendo esses temas em conexão e achei que ficou faltando algumas coisas para eu complementar. Então, eu estou trazendo aqui hoje. Bom, falando de individualidade, eu achei interessante lembrar que estamos em um momento de um encontro entre Netuno e Saturno em Áries, né? Esses dois grandes planetas neste signo que é um signo de iniciativa, de individualidade, né? Então, eu achei interessante trazer essa conexão. Mas é importante também lembrar que individualidade, né? Não significa egoísmo, né? Individualidade é você estar consciente de si mesmo, da sua autenticidade, do que é importante para você, do que faz sentido para você e assim você fluir melhor na vida, com mais leveza, com mais auto-amor. E isso não tem a ver com egoísmo, é bem diferente, né? Então, devido a essa conjunção Saturno e Netuno em Áries, esse aspecto da individualidade pode ficar mais fortalecido em nós, pode ficar mais expresso, né? A gente pode estar mais consciente dessa individualidade, dessa autenticidade em cada um de nós, né? Para isso florescer, para isso vir à tona, para isso ser expresso com mais naturalidade. Então, você que tinha uma tendência de se apagar, de se diminuir, de se autoanular, de sempre pensar nos outros, esquecer de si mesmo, é um momento muito fértil para você se empoderar mais de si mesmo, se reconectar com a sua autenticidade, com seu brilho pessoal. Então isso tem a ver com preservação da sua individualidade, não é um egoísmo, né? Egoísmo é bem diferente, né? Egoísmo é quando você toma uma atitude e você não pensa nas consequências se vai prejudicar alguém. Se aquela atitude está prejudicando, né, de fato alguém, um coletivo, e você não liga para as consequências, né, afetando o outro, né, de uma maneira prejudicial. Então, esse é um dos exemplos, né, do aspecto do egoísmo. Mas individualidade, você preservar a sua individualidade é você desenvolver o auto-amor, estar consciente das suas potências, do que faz sentido para você, né, e assim você flui melhor, como eu falei anteriormente. Então, lembrar desse momento, desse encontro desses planetas Saturno e Netuno em Áries, ajuda a gente a se conscientizar dessa potência que nós somos, né? Tanto em termos de expressar o nosso melhor para o mundo, né? Para o nosso entorno, quanto de a capacidade de nos autoconhecermos, né? E de estarmos atentos e atentas para as questões também ocultas, que às vezes precisam ser melhor trabalhadas, desafios, pontos de atenção, né, falhas, sombras, né? Então, tudo isso integrando o nosso ser. Então, essa observação de nós mesmos, né? Isso também tem a ver com individualidade. Então, foi isso que eu quis complementar na conversa do primeiro vídeo, tá? E falando sobre crenças limitantes, eu quis complementar também sobre o aspecto de quanto mais nós estarmos conscientes de padrões, hábitos, crenças, né, que não são nossas, que a gente percebe que isso era um hábito que determinado familiar fazia, ou na minha infância, ou em outra situação, que eu não preciso repetir, que eu percebo que é tóxico e eu falo, isso não cabe a mim repetir, né? Isso eu não preciso desse modelo na minha vida hoje. Então, isso é um dos exemplos, né, de crenças limitantes. Então, essa observação do que pode estar condicionado com você em termos de hábitos tóxicos, essa observação ajuda você a perceber se existe crenças limitantes ali que estejam limitando mesmo, né, o desenvolvimento da sua autenticidade. Porque isso favorece você estar mais consciente também do seu livre-arbítrio. Porque no meu entendimento,
O livre-arbítrio, ele tem a ver com isso, com você se sentir mais autêntico para assim fazer escolhas mais autênticas, né? Ou seja, estar mais conectado com o que é seu, com a sua essência, né? Com os propósitos da sua alma, você buscar esse autoconhecimento para poder compreender a si mesmo de uma maneira mais abrangente e perceber o que é seu, o que é do outro, né? O que é de um familiar, um hábito que você percebe que você não precisa continuar com aquela situação, com aquele hábito, e você vai fazendo uma redescoberta de si mesmo e percebendo, né, essas situações todas, o que é seu, que te pertence na sua autenticidade, e o que você enxerga e escolhe não repetir, não se conectar. E aí você fica até mesmo mais consciente, né, do seu livre-arbítrio. Inclusive, a astrologia, ela contribui para isso, para a gente ficar mais consciente dessa capacidade de escolhas diante das possibilidades que se apresentam, né? Principalmente quando a gente faz o estudo de previsões, isso fica mais claro ainda, mais evidente, né? Porque você percebe aquela energia ali já se apresentando, né? Você já sente uma ressonância daquilo que está sendo falado e você começa a se sintonizar de uma maneira mais consciente com aquela situação. E você percebe a si mesmo de outras maneiras. Você percebe e fica mais consciente de que como você pode reagir diante daquela situação. E aí entra o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha com mais assertividade, com mais consciência, né? Então, a astrologia ela também contribui para isso, para a gente ficar mais consciente das nossas escolhas diante das possibilidades que se apresentam num contexto que você já estava sentindo que poderia acontecer, né? De acordo com o que vai sendo falado ali no atendimento, né? Isso acontece, é muito comum acontecer, principalmente nos atendimentos de previsões, como eu falei aqui, né? O que vai sendo falado, muitas vezes as pessoas já sentem no campo ali a ressonância, né, daquela energia. E elas vão ficando mais conscientes, né, e um pouco mais preparadas para lidar com as situações. E é isso, agradeço sua participação. Eu sou professora também de astrologia, tenho um curso completo para atendimento pessoal e também sou terapeuta holística. Eu também faço atendimento de astrologia pela astrocartografia, que ajuda a entender qual a sua energia em relação a determinado lugar no mundo, né? Quais as tendências daquele país, daquela cidade para você quando você está ali, né? Então esse é o estudo de astrocartografia muito interessante. E o atendimento de previsões eu utilizo outras técnicas, não somente a revolução, mas trânsitos astrológicos, progressões secundárias, lunações, eclipses, entre outras. E o mapa astral, que é uma ferramenta muito abrangente em relação ao autoconhecimento das suas características intrínsecas, né? Questões de personalidade, desafios, pontos de atenção, potenciais. Então, esses estudos, eles podem contribuir no seu desenvolvimento, do seu autoconhecimento, né? Eu sempre recomendo começar pelo mapa astral, tá? E depois pode fazer o estudo de previsões, depois se quiser pode fazer um Theta Healing e também o estudo da astrocartografia, se tiver no seu contexto, se fizer sentido para você. Agradeço e boas vibrações.